iniciando aí a nossa programação. Pai, o Senhor seja glorificado, para que haja paz, salvação neste lugar. Nós, nosso Rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dizer que Deus tem algo especial para você nisso. Bem-vindos à Igreja Batista do Povo. Graça e paz, amados irmãos, aí da Igreja Batista do Povo em São Bento, glória a Deus. Mais uma sexta-feira chegou e essa sexta-feira temos a nossa live. Essa live, eu, você e Deus, o nosso Pai, juntos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Glória a Deus aí pela sua vida, mais uma semana passando, certamente com lutas, com dificuldades, mas nós estamos superando todas elas. Glória a Deus por isso. Meus amados, quarta-feira passada foram momentos agradáveis, tivemos o nosso culto de oração, né? O nosso povo intercedendo, orando, intercedendo pela vida dos pastores, orando pela área espiritual da nossa igreja, orando as batalhas que temos nós como povo de Deus enfrentado. E eu estou muito feliz por isso, porque uma igreja que ora é uma igreja que prospera, né? É uma igreja que coloca a sua fé em ação. E hoje o tema, né? Hoje o tema que nós vamos abordar é justamente falando sobre a fé, né? A fé que gera esperança. A fé que gera resultados. Esse é o nosso tema de hoje. Então vamos lá, assim, entre esperança e resultado, você escreva aí, a fé que gera resultados. Isso é muito importante. Nós vamos hoje aprender com o Tiago, né? Nós vamos ler aí o livro de Tiago. Você já pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Tiago, lá no capítulo de número 1, e nós vamos estudar, já deixa a Bíblia aberta aí. Glória a Deus aí por todas as coisas, né? Glória a Deus porque Deus tem estado conosco, né? Nós sabemos que em São Bento tem aumentado consideravelmente o número de pessoas que estão ficando com o Covid-19, né? Tem aumentado drasticamente aí o número de casos. Então eu quero alertar você,
continue usando a máscara, não saia de casa sem a máscara, né? Previna, né? Você andar com a máscara, você andar com álcool gel, você fazer a sua higienização, ela é muito importante, porque isso é uma prova de amor que você vai dar para os seus filhos, para as pessoas de dentro aí da sua casa. Então, não vamos facilitar. Sabemos que o número de pessoas que foram vítimas também está aumentando aqui em São Bento. Isso não é o nosso desejo. O nosso desejo é que todos nós, se tivermos que passar pelo Covid, nós vamos vencer o Covid. Mas vamos orar para que nós passamos ilesos, né, pelo Covid-19. Glória a Deus. Não esqueçam aí de estar contribuindo com a ação solidária, tá? Não deixe de contribuir com a ação solidária, traga o alimento, né? Traga o arroz, o feijão, cuscuz, né? Aquilo que se faz do cuscuz, e material de higiene, né? Pasta de dente, shampoo, né? Vamos continuar servindo, porque esse ano é o ano de servir mais, é o ano em que nós vamos servir o próximo. Nós vamos abrir mão de nós para poder servir o próximo. Isso é muito importante para nós. Se tivermos que fazer o bem, vamos fazer o bem para aquele que está à nossa volta. Não esqueça também que neste sábado nós não teremos o culto. Ok, pessoal? Então nós optamos aí, estamos trazendo para quarta-feira, eliminamos uma live, estamos com um culto de oração, porque o povo de Deus é um povo que ora, nós vamos orar, nós vamos clamar, precisamos colocar isso em prática na nossa vida diária. Sábado, então, não haverá culto, agora os cultos de celebração serão somente aos domingos. Então, você não deixe aí de fazer a sua inscrição, né? O Paulinho, o Hudson, eles vão liberar aí para vocês, né? Para que vocês possam fazer a sua reserva, e hoje estaremos concentrando os cultos de celebração somente aos domingos, né? Vamos evitar aglomeração, vamos evitar muito contato, os casos estão aumentando e realmente nos preocupa, tá? Então, se alimente corretamente, muita água, vitamina C, né? Uma alimentação saudável, ela é muito importante para que você esteja com a perfeita saúde para resistir aí esses momentos aí do vírus. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos orar? Nós vamos orar. Quero agradecer você que está entrando aí na nossa live, você que é de São Paulo, você do Amazonas, você de Pernambuco, você aqui do estado da Paraíba. Que bacana podermos estarmos juntos aí, irmãos em Cristo, né? Os irmãos, nós somos uma igreja que se reúne aí através da live para esse momento da palavra. Enquanto eu vou fazer aqui uma oração, eu vou pedir para que você possa compartilhe a palavra de Deus, compartilhe com o seu amigo, né? Essa semana tivemos aí o dia do amigo, não é verdade? Um amigo é bom porque se eu ando sozinho eu posso ir mais longe, mas se eu tiver com meu amigo, eu vou muito mais distante, né? Eu posso ir mais rápido, na verdade, né? Eu posso ir muito mais rápido sozinho, mas com um amigo do lado, nós poderemos ir muito mais longe, um suportando o outro, um animando o outro na caminhada, e assim também a caminhada cristã. Mas, quando eu tenho um amigo, se eu vou receber coisa boa, eu quero passar coisa boa também para o meu amigo. Então você aproveite aí, compartilhe, né? Já aproveita aí, compartilhe, vai mandando para o maior número de amigos de vocês, né? Temos amigos aí também Rio Grande do Norte, também nos assistindo. Vamos então compartilhar. Compartilha, eu estarei orando, você compartilha aí, nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa noite, mais uma noite que o Senhor preparou para estarmos juntos.
A tua palavra, Senhor, ela é verdadeira, a tua palavra é eficaz. A tua palavra declara que quando 2 ou mais se reúnem em teu nome, o Senhor está presente. Aleluia! O Senhor está presente aqui, o Senhor está presente em qualquer lugar. Senhor, nós estaremos juntos, papai, nesse momento para aprender mais da tua palavra. Senhor, fizemos uma caminhada, vivendo como filhos da luz, foram 14 lives preciosas, em que nos deu sede mais para conhecer a tua palavra, para te conhecer, para que sejamos, Senhor, verdadeiros cristãos, espelhando a tua luz através de nós. Pai, vamos começar agora um novo momento. Hoje, Senhor, nós vamos trazer o tema, a fé que gera resultados. E logo mais, Senhor, depois dessa live, já na próxima sexta-feira, nós vamos iniciar um trabalho, Senhor, sendo guiados pelo Espírito. Filhos da luz sendo guiados pelo Espírito. Hoje nós vamos tratar um assunto que todo cristão precisa ter. Todo cristão precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, vem sobre nós, vem sobre aqueles que estão ouvindo, papai, nesta hora. Ô Senhor, vem sobre nós, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos, papai, do Covid-19. Livra-nos, Senhor, das tentações. Livra-nos, Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, esteja conosco, que nós sejamos firmes, fortes, fiéis e felizes com Jesus. Fala conosco, através do teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então vamos pegar o texto então. Você já abriu o livro de Tiago, abriu a palavra de Deus lá em Tiago, e nós vamos pegar o versículo de número 1 e nós vamos ler até o versículo de número 8. Aleluia! Então vamos pegar aqui a palavra, estou aqui com a palavra de Deus. Veja bem aqui, olha, a minha Bíblia é uma Bíblia de referência Thompson, né? Com versículos em cadeia temática. É uma Bíblia de estudos, mas aqui nós temos a palavra de Deus. E aquilo que vai nos alimentar, aquilo que vai nos deixar fortes, é a palavra de Deus com toda certeza. Não deixe de ler a palavra de Deus. Leia todos os dias a palavra de Deus, porque ela nos trará a revelação daquilo que Deus quer a nosso respeito. Ele é um manual que precisa ser seguido. Manual foi feito para nos orientar, para nos dar uma direção. E é por isso que nós lemos a palavra de Deus e é por isso que nós estamos aqui neste devocional. Amém? Então, glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, dá uma aleluia, porque é muito bom estudarmos a palavra de Deus. Glória a Deus. Bom, no versículo de número 1, nós vamos iniciar com o seguinte texto. Tiago, olha aqui, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança, ela deve terminar a sua obra, para que sejais maduro e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé. Peça-a, porém, com fé, não duvidando. Não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.
o homem ou a mulher vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Então, no versículo de número 7, não pense. Então, está dizendo aqui, vamos voltar aqui, que eu acabei pulando o versículo. Então, é importante a gente reler aqui, ó. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem, tal mulher, que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Glória a Deus. Que é uma palavra interessante essa de hoje, porque logo na leitura nós já começamos a perceber de que Deus está nos ensinando algo. Que se nós quisermos receber, precisamos ter fé. Glória a Deus, hein? Bom, primeira coisa que nós vemos aqui é um livro escrito por Tiago, né? Esse livro, ele foi escrito por Tiago e muitas vezes as pessoas perguntam, mas qual Tiago, pastor, que escreveu o livro? Então nós temos aí pelo menos uns 4 Tiagos aí de referência. Qual dos Tiagos? É uma pergunta interessante, eu não vou detalhar para dizer para você como que nós entendemos que vai ser o Tiago que eu vou dizer já já para você. Quando nós lemos a palavra de Deus, a gente vai ver que nós temos o Jesus, teve um momento muito importante em que ele orou. E quando ele orou, depois dele orar, ele, dentre os discípulos que o acompanhavam, ele escolheu 12. Dentro desses 12 existem 2 Tiagos. O Tiago, que é o filho de Zebedeu, né? Esse Tiago, inclusive, é irmão de João, irmão de João. Temos também, dentre os 12 apóstolos, o outro Tiago, que é filho de Alfeu. Fora esses 2 Tiagos, aparece mais 2 Tiagos aqui no Novo Testamento. Aparece o Tiago, que é o pai de Judas, não o Iscariotes, tá? Não o pai de Judas Iscariotes, mas o pai de outro Judas, que também estava dentre os 12 apóstolos. Agora, já vendo aqui, então, nós temos pelo menos 3 citações de Tiagos. Agora, temos um 4º Tiago que a Bíblia fala que, se você pegar o texto lá de Gálatas, no capítulo de número 1, versículo 19, e você for lá para Marcos, capítulo 6:3 e 1 Coríntios 9:5, você vai perceber que nós temos um outro Tiago. Esse Tiago que aparece na palavra de Deus é o Tiago, irmão de Jesus. Jesus, ele teve mais, além de Jesus, ele teve mais 4 irmãos. Um deles, Tiago, José, Judas e Simão. Então Jesus teve 4 irmãos de sangue, tá ok? 4 irmãos de sangue, e você lendo lá em Marcos 6:13, você vai perceber que não foram só 4 irmãos, mas Jesus também teve irmãs. Como irmãs está no plural, no mínimo 2 irmãs Jesus teve. Afinal de contas, Jesus, quando começa o seu ministério, ele já tinha por volta de 30 anos de idade, e nesse período Maria teve outros filhos, ok? Então estamos dando assim uma pincelada. Quais dos Tiagos? Então os autores, a grande maioria deles entende que este livro ele foi escrito por Tiago, irmão de Jesus. Foi esse que escreveu essa carta direcionada aos irmãos, que em Cristo Jesus, ao povo judeu, que eles receberam essa carta.
né? Esse Tiago, à medida que nós vamos estudando, vamos nos aprofundando, a gente vai perceber que Tiago, lá no livro de Atos, ele foi uma das colunas para a propagação do Evangelho, né? Ele começa evangelizando como Paulo, né, os gentios, e depois ele acaba focando também no povo judeu. Bom, uma vez que nós sabemos que foi Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu essa carta, ele vai trazer um alerta falando para os irmãos, dizendo o seguinte: tende por motivo grande alegria. Entenda, meu querido, que eu e você, nós temos uma marca característica em nós, e essa marca é uma marca chamada alegria. Quando você vai para o texto de Gálatas, lá no capítulo de número 5, no versículo de número 22, você vai perceber que ali fala de um fruto. Ou seja, aqueles que são filhos da luz, aqueles que estão vivendo em Cristo Jesus, ele vai gerar frutos. E esse fruto que é gerado, são marcas de quem segue a Jesus. Então, quando ele escreve aqui no texto, meus irmãos, tende por motivo grande alegria. Posso dizer para você, em todos os momentos, este é um fruto chamado alegria, que faz parte da vida do cristão. Como está a sua vida, você que está me ouvindo? Você está alegre? Não é não? Você está alegre? Você está feliz? Se você está feliz, se você está alegre, dá um glória a Deus, né? Dê aí, glória a Deus, aleluia, uhul, aleluia, glória a Deus, eu estou feliz, eu estou alegre. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo me resgatou, Jesus Cristo me dá vida eterna, aleluia, a morte não tem mais vez. Diga glória a Deus, isso é motivo de alegria. Então, o fruto do Espírito, que deve ser produzido em nós, uma das marcas chama-se alegria. A alegria no Senhor é a nossa força. Você vai ver o texto lá já do Antigo Testamento, quando você vê Neemias, né, quando ele faz a reconstrução dos muros, quando o Neemias, lá no capítulo de número 8, ele reúne toda a congregação, aí ele pega o livro da lei, e ali ele faz um ajuntamento santo, e as pessoas têm a oportunidade de novamente celebrar a Deus. Diga aí, aleluia, uhul! Glória a Deus, oportunidade de celebrar a Deus. Domingo você tem a oportunidade de se alegrar no Senhor. Domingo você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Apesar de ser apenas 30% das pessoas, alguns podem estar lá pessoalmente, sentindo o calor, sentindo a presença de Deus, buscando a Ele. Neemias aconteceu lá, você pega lá o capítulo de número 8, você vê que ele reuniu, a palavra do Senhor foi lida, e o povo chorava de alegria, e não era motivo de tristeza o choro, o pior já havia passado, a situação drástica havia passado, mas Deus nos dá a oportunidade de reconstruir. A cidade foi destruída, os muros foram abalados, mas Neemias foi levantado ali com outros ali, onde ele arregimentou, e ali eles puderam levantar novamente os muros e a proteção da cidade. Como está a sua vida? Como estão os muros à sua volta? Alegria é uma das características. Seja alegre, seja feliz, não importa as circunstâncias. Eu me lembro da letra da música agora que diz: vou passando pela prova dando glória a Deus, e você dá glória a Deus com alegria, independente das circunstâncias. Aleluia, Jesus é tremendo. E
quando foi lida a palavra de Deus ali, quando houve aquele ajuntamento, né, em que eles leram a palavra de Deus e eles celebraram ao Senhor ali, se consagraram ao Senhor. A Neemias, no capítulo número 8, quando você pegar lá o versículo de número 10, né, aí você vai ver que lá diz assim: não é motivo de tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor é a nossa força. Diga glória a Deus. Escreve aí para o seu amigo aí, diga: a alegria do Senhor é a nossa força, vamos nos alegrar, né? Eu gosto muito da Kátia, né? Kátia, Evandro, né? Porque desde o começo, quando ela teve esse encontro com Jesus, a Kátia, uma das características dela diz assim: ô povo, vamos se alegrar, meu povo, vamos se alegrar. E quando chega o momento de orar, ela diz: vamos bater o queixo. Vamos bater o queixo. Bater o queixo é orar, bater o queixo é pregar a palavra. Valeu, Kátia, é desse jeito, crescendo na fé, não é verdade? E o texto, ele quando fala aqui então dessa questão da alegria, ele na caminhada ele diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Agora aí o negócio parece que entortou um pouco, né? Porque agora ele está dizendo passar alegria no meio da provação. Nós estamos passando por momentos difíceis no nosso país. Não dá para dizer que não são momentos difíceis. Existem momentos de incertezas. O que será depois da pandemia? Quanto tempo vai levar isso? Pessoas já quebraram financeiramente. Outros perderam o emprego. Outros ficaram doentes, tiveram perdas de familiares. E veio a tristeza, veio o luto. Alguns questionam: por que eu? Por que eu? Por que ele? Por que aquela criança? Então, os questionamentos eles vêm, mas nós cristãos, em meio à prova, porque nós estamos no meio de uma prova. Se pararmos para avaliar, né, às vezes converso muito com a Rutinha, com a Raquel, com a Joyce. Quando nós falamos sobre a escola, né? Às vezes eu converso com ela lá, eu falo: eu quero ver o boletim da escola. Me manda lá o boletim da escola que eu quero dar uma olhadinha. O que acontece com a palavra de Deus é algo semelhante. Nós aprendemos a palavra de Deus, nós lemos aquilo que Deus quer a respeito de nós, e aí nós vamos exercitar aquilo que nós temos aprendido. E quando nós somos exercitados naquilo que nós aprendemos, vem as provas. Na escola, né, nós temos provas. As meninas, os meninos têm provas. É a prova de matemática, passa pela prova de português, a prova de geografia, a prova de inglês. Porque a prova é que vai mostrar se realmente você aprendeu. Por isso que muitas vezes eu digo assim: ô pastor, ora para mim, para me dar paciência, pastor. E eu já aviso logo, falo assim: olha, eu posso orar para Deus te dar paciência, mas você vai ser provado na paciência. Porque para você ter paciência, vai vir a prova. E é na prova que você vai mostrar se amadureceu ou não. É na prova que você vai ser testada na paciência, que também não deixa de ser um fruto daquele que está em Cristo Jesus. Então, todos nós vamos ser provados de alguma forma. Você talvez esteja passando por uma prova. Então, vá passando pela prova com alegria, dando glória a Deus. Às vezes, situações, elas serão difíceis, serão batalhas, mas Deus, Ele é conosco. Deus, Ele é contigo.
não há o que temer. No versículo de número 3, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Então entenda que quando a prova vem, o que Deus ele quer ver em você é se você realmente crê naquilo que você tem falado, se você crê naquilo que você tem aprendido. Sem fé é impossível agradar a Deus. A prova, ela vem para que você exercite a fé. Então, essa fé, ela vai produzir um resultado. E essa fé é algo que não é palpável. Mas a fé é a certeza daquilo que você já está vendo no reino espiritual. Ainda que você não esteja vendo, a sua fé, a sua crença vai mostrar que ela vai ser realizada. E você já vê aquilo realizado quando você crê. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então a nossa alegria da salvação é porque eu creio em Cristo. Cristo venceu a morte. Se Cristo venceu a morte, eu venci a morte porque estou em Cristo Jesus. E Ele já me conquistou essa vitória. Isso é fé. E como está a sua fé? Como está a sua fé? A fé, ela vai produzir o quê? Perseverança, porque na medida em que eu passo por provas, na medida que eu vou vencendo, outras provas virão ao longo do nosso caminho. A palavra do Senhor em Filipenses, ele diz que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de terminar. E esse processo de obra, esse processo de edificação em nós, que Deus está fazendo, ela vai caminhando nesse processo, é fé. Esse é o nosso diferencial. A fé num único Deus, a fé em Cristo Jesus. Não precisamos de outros deuses. Eu não preciso misturar a minha fé com outras crenças. Eu preciso crer somente em Deus, o Criador de todas as coisas. Não existe outros deuses. Há um único Deus, o Deus que criou todas as coisas. Quando a Bíblia, nós vamos ler aqui, e quando a Bíblia fala de outros deuses, você vai perceber que a Bíblia fala com D minúsculo. Porque o homem, ele cria deuses. E quando você cria deuses, né, eu acredito que com o sol ele dá vida, então o Deus Sol. É o homem que cria. Ou seja, o homem vai criar falsos deuses. Você não precisa criar deuses. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que é tremendo. Nós temos um Deus que é verdadeiro. Um Deus que está no alto e sublime trono. A terra é estrado para os seus pés. Nós temos um Deus grande. Aleluia! Um Deus grande que nos ama. Ele ama a sua criação, Ele te ama e quando Ele olha para você, Ele vê o reflexo do próprio Deus através de nós. Eu tenho aqui, olha, a minha digital, essa digital que eu tenho aqui, só eu tenho. E a sua digital só você tem. No mundo hoje em que tem 7 bilhões de pessoas, cada um tem a sua digital. Aqueles que já se foram têm a sua digital. Ou seja, você é único. Mulher, você é única. Você é isso mesmo. Aleluia. Às vezes o homem inventa situações para dar respostas. Porque eu nasci, porque eu ressurgi, porque no passado eu fui homem, agora hoje eu sou mulher e eu estou num processo. Isso não existe. É invenção do homem. É invenção do homem. Falsos profetas. O próprio homem fazendo as suas invenções quando somente há uma única verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Perseverança. Quando eu passo por uma prova,
né? Passo por uma situação de luta, passo por uma situação de dificuldade, e eu coloco a minha confiança no Senhor. Aquilo me fortalece, me gera uma perseverança, a perseverança maior de continuar no Senhor. E quando vem a outra prova, quando vem a outra luta, quando vem a outra dificuldade, eu me apego ainda mais na fé ainda, sabendo que Deus já me deu livramento, que Deus já me deu subsistência lá no passado. E a cada experiência, né, eu me recordo da época em que faltou comida dentro da geladeira. Só tinha água. Nós oramos, pedimos a Deus, Senhor, está faltando comida. Deus tocou o coração de alguém e em seguida alguém trouxe cestas básicas, entregaram lá na minha casa. Me recordo de uma filha doente, né, já estava um tempo já internada. Naquela época eu estava preso ainda, mas eu já era um homem de Deus, convertido, um homem que cria na palavra do Senhor. E quando me falaram, olha, nossa filha já está 15 dias internada no hospital, corpo inchado, deformado. Ali naquele momento, então, eu disse, vou orar. E ali eu orei, coloquei a minha fé em ação, disse, Senhor, assim declara a tua palavra. E assim eu fui orando, conversando, batendo um papo com o papai, papo tremendo com ele ali, e falei com ele, traz a cura para minha filha. E no outro dia, para a honra e glória do Senhor Jesus, quando foram visitar minha filha lá no hospital, o corpo dela já não estava mais deformado, o corpo dela já estava normal. Os médicos viram, até hoje eles não sabem o que aconteceu, mas eles sabem que ela ficou boa e naquele mesmo dia ela teve alta e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Essa é a fé que vai gerar resultados. O texto mesmo ele vai dizer aqui que se nós não tivermos fé, nós não acreditarmos, então se você vai lá e faz uma oração, diga, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou falar com Deus, Deus, por favor, Deus, faz isso. Só que se você não crê, Ele não pode responder a sua oração. Então a oração exige fé. Então, nesses momentos em que nós estamos buscando ao Senhor, nos momentos em que falamos com Deus, nós precisamos colocar a nossa fé em ação, a fé que vai gerar um resultado, a fé que nós depositarmos crendo, isso é o que vai acontecer. Creia no Senhor Jesus, creia que você vai passar por essa prova. Algumas são imediatas, talvez outras vão demorar um pouquinho mais, mas aí nós vamos continuar nos alegrando em meio às provações, porque nós temos alguém que é conosco. Essa é a fé. A fé que nos leva a ler a palavra de Deus todos os dias, crendo que em cada leitura Ele tem algo novo para nos revelar. A fé que nos leva a orar, falar com Deus, nos posicionarmos diante dEle. Ele deu uma dica tremenda aqui, olha que dica maravilhosa. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Todos nós podemos pedir sabedoria. Quando Davi ele passa o seu reinado para Salomão, Deus fala com Salomão e diga para ele, faça um pedido. E a Salomão ele fez um pedido, e o pedido dele foi com fé, ele, Senhor, me dê sabedoria. Deus se agradou de Salomão porque pediu sabedoria, e ele diz, por que não me pediste coisas materiais? Por que não me pediu riqueza? Por que não me pediu para acabar com os inimigos de Israel? Por que não me pediste nada dessas coisas? Saiba que você vai receber sabedoria. E porque você não pediu as outras coisas, eu vou te livrar do mal.
Porque você não pediu riquezas, eu te darei riquezas, eu te darei provisão, eu te darei prosperidade. Aleluia! Vocês estão entendendo? No nosso relacionamento, intimidade com Deus, se nós pedirmos sabedoria, Deus, através da sua palavra, Ele já nos revela, Ele já nos dá coisas tremendas em que, se nós exercitarmos, nós seremos sábios, nós seremos justos, e feliz aquele que obedece à palavra de Deus. Peça com fé, não duvidando. Né? Pedir por pedir, sem fé, você não terá resposta. Peça crendo, e Ele dará a solução que nós precisamos. Ele nos orientará. Né? Não pense que o homem que vai receber do Senhor alguma coisa, se ele não pedir com fé. Então, no devocional de hoje, entenda coisas importantes. Alegria no meio da prova. E essa alegria, ela vem porque nós cremos, porque nós temos fé. E com a fé que nós depositamos em Deus, nós teremos conquistas. E a cada conquista, isso vai nos fazer perseverar no Senhor Jesus. Amém? É isso que eu tenho neste devocional para todos nós. Isso me alegra muito. Isso me enche de fé, isso me dá vontade de ler mais a palavra de Deus, isso me dá mais vontade de orar, de buscar ao Senhor. Eu fico feliz, porque às quartas-feiras há um grupo agora que se reúne, e minha dica para todos nós que nos reunimos nas quartas-feiras, mesmo que você não esteja lá, reserve esse horário das 7 da noite até umas 8h15, 8h20, mais tardar 8h30, vamos orar ao Senhor com fé, nós vamos pedir ao Senhor. Durante essa semana, nós vamos estabelecer aqui alguns pedidos ao Senhor. Nós estaremos informando para vocês alguns pedidos para que você possa orar em sua casa. A oração, não precisamos fazer campanha para poder conquistar coisas. Se eu tenho fé, a conquista é certa. Eu não preciso de campanha. O que nós precisamos é nos reunir e colocar a nossa fé em ação para pedir as coisas certas, para que Deus possa responder e todo o corpo de Deus ser edificado, a igreja ser edificado e as nossas vidas sermos edificadas. Eu quero orar debaixo desse estudo. Eu quero orar pela sua vida e pela minha vida, né? E creia, a partir de hoje não podemos fazer qualquer oração. Nossas orações têm que ser orações de fé. Crendo que nós já alcançamos, porque Deus se agrada quando nós oramos com fé. Não vamos fazer oração de qualquer jeito. Para isso, precisamos ler a palavra de Deus e tomar posse das verdades e daquilo que Ele revela através de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez por essa noite. Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de pregarmos, Senhor, a Tua Palavra, de podermos estudar a Tua Palavra, de termos a revelação da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos exorta nessa noite a termos mais fé. O Senhor nos exorta a termos a alegria. Essa alegria, ela é gerada por causa da nossa fé. A alegria no Senhor, a nossa fé no Senhor. Ela que nos mantém de pé, ela que nos mantém vivos, ela que nos mantém fortes, porque o Senhor é conosco. Sede fortalecidos na força do seu poder, porque Deus é poder. É Ele que nos protege, Ele que nos guarda, é Ele que nos livra do mal, é Ele que nos dá a cura. Aleluia! Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, dá-nos sabedoria, Senhor. Vamos pedir sabedoria, porque o Senhor nos orienta a pedir sabedoria e o Senhor nos dará sabedoria. Sabedoria para fazermos a Tua vontade. E debaixo da Tua vontade, Senhor, fazendo a Tua vontade, isso é ser sábio. Nós seremos bem-aventurados em tudo
que nós fizermos. Seremos abençoados. Aonde eu tocar, tudo será abençoado. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, tudo será abençoado. Aonde eu entrar, eu serei cabeça e não serei cauda. Nós, igreja, seremos cabeça e não seremos cauda. Obrigado, Jesus, por essa palavra que tanto nos edifica, que nos revigora, que nos fortalece. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. E o povo de Deus que concorda aí, diga amém. Escreve aí, compartilha essa mensagem. Fé é o que nós precisamos. Vai gerar perseverança, porque as experiências virão, passaremos pelas provas com alegria, porque Deus é conosco. Que Deus abençoe sua vida mais e mais. Até sexta-feira, quando retornaremos com mais um devocional. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus.